Tại đoàn cứu trợ tiếp viện của bản được các mạnh thường quân hỗ trợ thì cũng đã tiếp cận được với các hộ gia đình. Hiện tại thì các đống đổ nát của trận lũ quét vẫn còn ngổn ngang ở đây ạ. Không sao, mà anh chỉ lo cho em thôi, anh chỉ sợ là em ở trong này có chuyện gì thì anh không biết phải làm như nào. Thôi anh không sao là tốt rồi, thì thế nhá, đi vào đây. Thôi thế việc này thôi không làm nữa, để nay nhà xe có thể không gọi được. Anh sốt ruột quá, thế là anh ở bên kia thì sang lấy nước to không sang được. Tại em không ở lại chỗ con nữa. Không sao các bạn. Em bị khổ đến người của bà. Às 5h52 da manhã mais 07 de quinta-feira, 22 de maio de 2025, a primeira luz da alvorada cobriu a aldeia devastada de Embai, revelando uma paisagem marcada pela fúria da natureza. A noite trouxe uma tempestade feroz, com ventos uivantes e trovões ensurdecedores que sacudiam a casa de madeira onde L.Y. Tetien vivia. A chuva começou como uma leve garoa, mas em poucas horas, transformou-se num aguaceiro implacável que durou 2 horas. Tetien tremia na sua varanda, agarrada ao corrimão enquanto o céu rugia, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Estou tão assustada", sussurrou, sua voz perdida no vento, a visão embaçada tornando a escuridão que se aproximava ainda mais aterrorizante. De repente, uma enchente repentina varreu tudo, a água subindo com velocidade aterrorizante em direção à sua fazenda. Ela não teve tempo para se preparar. Cadeiras, ferramentas e cercas desapareceram sob a torrente lamacenta. Em pânico, ela subiu a colina, o coração batendo forte enquanto as águas da enchente engoliam sua casa. Ela conseguiu pegar 2 gatinhos minúsculos, seus miados quase inaudíveis sobre o caos, mas os filhotes e a mãe foram deixados para trás. Após quase 3 horas, à medida que as águas recuavam, Tetien desceu, ofegante ao ver a devastação. Cercas quebradas, vegetais arrancados e uma fazenda silenciosa. "Van, onde está a gata-mãe?" Ela gritou, procurando nos destroços. Ao avistar a cadela, ela soluçou. "Os filhotes se foram, Vang. A enchente levou todos eles." Vang, a cadela-mãe, gemeu, seus olhos vasculhando a lama em busca de sua ninhada perdida. Sua angústia espelhando a impotência de Tetien. "Eu estava com muito medo para salvá-los", Tetien murmurou, ajoelhando-se. A gata-mãe não estava em lugar nenhum. Ela chamou. "Gatinha, venha aqui. Entre." Mas apenas o vento respondeu. Enquanto enxugava as lágrimas, seu telefone zumbiu. A voz de Jack estalou. "Tetien. Você está bem? Tenho tentado te contatar." O alívio misturou-se ao medo enquanto ela respondia. "Jack. Eu corri para a colina. Não pude trazer meu telefone. A fazenda está destruída e os filhotes se foram." A voz de Jack endureceu. "Estou do outro lado, mas a enchente é muito forte. Você está machucada?"
Tetien balançou a cabeça, embora ele não pudesse ver. Estou bem, mas está tudo arruinado. Só salvei 2 gatinhos. A preocupação de Jack se aprofundou. Eu estava tão preocupado com a chuva. A fazenda aguentou? Ela soluçou. Não, a água veio muito rápido. Não pude salvar mais nada. Jack tentou confortá-la. Está tudo bem, você está segura. Vamos reconstruir. Ainda não consigo atravessar. Espere a água baixar. Tetien avistou a lanterna dele do outro lado do riacho inchado. Eu te vejo, Ann. Espere até estar seguro. Por favor, não se arrisque. Jack insistiu. Enter. Tự tiên. Manténase aquecida. Ela assentiu. Ok, vou sim. Ao recuar, a voz de Jack ecoou novamente. Tetien, você está bem? Ela respondeu. Estou bem, apenas abalada. A água subiu tão rápido que eu não sabia o que fazer. Ele suspirou. Graças a Deus você está ilesa. Fiquei aterrorizado que você estivesse presa. Tetien agarrou os gatinhos. Eu só peguei esses 2 e corri. Tudo se foi. Cadeiras, ferramentas, até a casinha do cachorro. A voz de Jack suavizou. Vamos consertar. Eu só me importo com você. A enchente nunca foi tão forte. Ela concordou. Nunca vi assim. A água inundou a casa. Não pude salvar os filhotes nem a gata-mãe. A culpa de Jack se instalou. Eu devia ter estado lá. O riacho está muito bravo. Eu não consegui atravessar. Tetien chorou. Eu me sinto tão impotente vendo Van procurar seus filhotes. A gata-mãe também está desaparecida. Jack im loru. Não cho. Tự tiên. Vamos encontrar um jeito. Suas lágrimas caíram apesar da sua resolução. Não consigo evitar. Os filhotes eram tão pequenos. Ele observou. A água atingiu metade do poste. Nada dentro sobreviveu. Mas sua casa exterior está bem. Tetien murmurou. O barracão também se foi. Quem dera eu tivesse salvado todos eles. Jack insistiu. Descanse agora. São 3 da manhã. Vamos chamar ajuda amanhã. Você precisa de forças. Exausta, ela assentiu, o peso da perda pressionando enquanto os ecos da tempestade desapareciam. Às 5h56 da manhã mais 07 de quinta-feira, 22 de maio de 2025, o sol havia nascido, lançando uma luz dourada pálida sobre o caos lamacento da fazenda de Tetien. As águas da enchente haviam recuado, deixando um rastro de destruição, cercas quebradas, escombros espalhados, um galinheiro caído e um pequeno açude agora vazio. A notícia do desastre espalhou-se rapidamente pela vila, e os vizinhos se mobilizaram, suas vozes enchendo o ar enquanto se reuniam para ajudar. Tetien estava em meio aos destroços, suas roupas manchadas de lama, dirigindo o esforço. Todos, venham para a fazenda. Obrigado por virem. Precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. TH e Jack chegaram. Seus uniformes verdes já sujos de esforços anteriores. TH chamou. A fazenda está uma bagunça. A água erodiu tudo. Estamos aqui para ajudar. Não se preocupe. Jack assentiu, seus olhos examinando os danos com o coração pesado.
Nunca pensei que a enchente atingiria tão forte. O riacho transbordou como nunca antes. Tetien suspirou. A água subiu além da margem. Anos de calma, e agora isso. É o pior que já vi. Duas mulheres da parte superior da vila se juntaram, carregando vassouras e baldes, seus rostos marcados pela simpatia. Tetien sorriu fracamente. Obrigada, irmãs. Por favor, ajudem a arrumar, tudo foi varrido. O jardim está arruinado. E o gado? Sua voz falhou enquanto ela gesticulava para a casinha de cachorro vazia. TH instruiu o grupo. Empilhem os itens utilizáveis na colina. Amarrem a cerca de arame novamente para que os animais não se percam. Um jovem assentiu. A ponte foi levada. Podemos movê-la depois? Está presa no caminho. Tetien concordou. Sim, vamos precisar dela de volta. Vamos nos concentrar nos escombros primeiro. Enquanto trabalhavam, Tetien notou 2 filhotes em um ninho derrubado perto do galinheiro, seus pequenos chureios quase inaudíveis. Pobres coitados, ainda não podem voar. Levem-nos para a colina, por favor, para que fiquem seguros, ela disse, sua voz suave com preocupação. O grupo trabalhou diligentemente, carregando cadeiras encharcadas, redes de pesca emaranhadas e tábuas quebradas. Jack ajoelhou-se ao lado de um canteiro de vegetais pisoteados. O milho se foi, mas algumas verduras podem ser recuperadas. Tetien balançou a cabeça. Está quase tudo perdido. Eu só queria ter salvado os animais. Um oficial local, Antu, aproximou-se, com sua prancheta na mão. Jack os apresentou. Esta é Tetien, minha parceira e dona da fazenda. Antu, do governo local, está verificando os danos. Tu assentiu. Estou avaliando as perdas da vila após a enchente da noite passada. Isso é grave. Como aconteceu tão rápido? Tetien explicou. A água veio muito rápido. Não pudemos nos preparar. As plantações e o gado sofreram um grande impacto. Só salvei 2 gatinhos. Tu perguntou. Alguma vítima humana na colina? Tetien balançou a cabeça. Que eu saiba, não, mas os campos estão quase devastados. As pessoas perderam tudo. Jack acrescentou. Eu verifiquei o projeto de irrigação ontem. Ele acabou de começar, mas um deslizamento de terra danificou a fundação. Tu rabiscou anotações. Vamos inspecioná-lo mais tarde. Seu açude, quão ruim está? Tetien suspirou. É pequeno, mas os peixes se foram. O galinheiro desabou e a casinha do cachorro foi levada. Tu examinou o açude, com suas margens lamacentas desabadas. A água o inundou completamente. Ela assentiu. Sim, e a casinha do cachorro também. Vang tem procurado seus filhotes desde a noite passada. Enquanto tu se preparava para sair, ele disse: vou verificar outras casas. O tempo é curto. Continuem com o esforço. A vila vai apoiá-los. Tetien agradeceu. Agradeço. Vamos conseguir. Sua mãe ligou. Tetien, como está indo? Tetien respondeu. A enchente arruinou tudo, mas estamos limpando. Antu está aqui avaliando os danos. Sua mãe ofereceu. Vou trazer comida em breve. Tome cuidado por aí. Tetien assegurou. A água já se foi,
mas está uma bagunça. Estamos trabalhando duro. Sua mãe insistiu. Continue, querida. Chegarei em breve. Tetien virou-se para Jack. O jardim está quase intacto, mas perdemos gado antes. Talvez a enchente tenha piorado. Os porcos desapareceram dias atrás. Um trabalhador observou. A enchente pegou todos de surpresa. Os campos estão devastados morro acima. Alguns perderam colheitas inteiras. Jack prometeu. Vou verificar o local de irrigação mais tarde, garantir que esteja seguro. Enquanto limpavam os escombros, Tetien avistou a gata-mãe empoleirada no galinheiro, com o pelo molhado, mas viva. "Oh, Jack! Lá está ela!" Jack sorriu. Ela subiu para escapar da água. Dê-lhe um pouco de ração. Ela deve estar faminta. Tetien apressou-se para pegar uma tigela pequena. "Vou pegar, coitadinha, esteve aqui a noite toda." Ela despejou um pouco de ração, chamando baixinho. "Venha aqui, gatinha. Agora você está segura." A gata hesitou, depois desceu, mordiscando com cautela. Tetien virou-se para Vang, que estava deitada por perto, seus olhos ainda procurando. "Vang, venha comer também," ela persuadiu, despejando mais ração. Jack observou, sua culpa se aprofundando. "Eu devia ter estado aqui para ajudá-lo a salvá-los." Tetien balançou a cabeça. "Você não podia atravessar o riacho. Ninguém poderia ter impedido isso." O apoio da comunidade elevou seu ânimo, mas o peso da perda permaneceu enquanto eles trabalhavam até a manhã, determinados a reconstruir. Às 5h56 da manhã mais 07 de quinta-feira, 22 de maio de 2025, o ar da manhã trazia um frio enquanto Tetien e Jack sentavam-se exaustos entre as ruínas da fazenda, a cozinha completamente arrastada pela fúria da enchente. A casa de madeira estava castigada, suas paredes manchadas de lama, a varanda cedendo sob o peso dos escombros. As hortas eram uma bagunça lamacenta, suas verduras antes vibrantes agora enterradas sob o lodo. De repente, a mãe de Tetien chegou, seus braços carregados com cestas de comida, arroz, pão e milho, seu rosto marcado pela preocupação enquanto ela pisava sobre tábuas quebradas. "Jack! Tetien!" ela chamou, sua voz tremendo de alívio. Tetien correu até ela. "Bac! O barracão se foi. Tudo está perdido. A enchente levou tudo." Sua mãe ofegou, seus olhos vasculhando a devastação. "Tanto estrago. Você está machucada?" "Não consegui dormir com a chuva. Fiquei tão preocupada." Jack emergiu de trás da casa, limpando a lama das mãos. "Estou consertando o cano de água, Bac. Estamos bem, mas tem sido difícil." Sua mãe baixou as cestas, sua voz tremendo. "Fiquei tão assustada com a tempestade noite passada. Vocês devem estar famintos desde ontem." Tetien assentiu, seu estômago roncando ao ver a comida. "Não comemos, obrigada, Bac. Não podemos cozinhar. A cozinha se foi." Sua mãe insistiu. "Lavem as mãos e comam." A enchente foi um choque. Nunca vi a água subir tão rápido. Jack sentou-se em um banquinho salvo, seu rosto marcado pelo cansaço. A casinha do cachorro flutuou. Vang tem procurado seus filhotes a manhã toda. Ela não para de procurar. Sua mãe suspirou. "Coitadinha. Você salvou os gatinhos?" Tetien respondeu. "Sim, mas os filhotes se afogaram. A água era muito rápida.
Eu não consegui alcançá-los. Sua mãe a confortou. Pelo menos você está segura. Vamos reconstruir con. Coisas materiais podem ser substituídas. A culpa de Jack veio à tona. Eu devia ter estado aqui. Não consegui atravessar o riacho a tempo. Fico pensando se eu tivesse sido mais rápido. Talvez eu pudesse ter salvado eles. Tetien apertou a mão dele. Não é sua culpa, Ann. Ninguém poderia ter parado isso. Sua mãe acrescentou. A casa exterior está bem, mas eu não conseguia dormir com a tempestade. Fiquei imaginando você presa aqui. Tetien explicou. Eu só peguei 2 gatinhos. Os cães estavam presos na casinha do cachorro. Corri o mais rápido que pude. Sua mãe assentiu. Vang está com o coração partido. Dê-lhe comida se ela voltar. Ela precisa de força. Jack voltou do cano. O sistema de água está quebrado. Vou consertá-lo mais tarde para que possamos limpar. Sua mãe serviu a comida, espalhando o arroz e partindo o pão. Comam, vocês dois. Eu trouxe extra, preocupada que vocês desmaiassem de fome. Tutien Soryu. Obrigada, Bessie. Os trabalhadores ajudaram antes, mas eles foram embora depois da limpeza. Sua mãe insistiu. Comam o arroz, eu vou comer pão. Vocês precisam de força para continuar. Jack ofereceu. Bach, coma um pouco de arroz também, temos bastante. Ela recusou. Comam vocês dois, eu estou bem com isso. Eu só quero que ambos estejam fortes. Enquanto comiam, Jack ponderou. O projeto de irrigação está danificado. Vou verificar mais tarde. A fundação está comprometida. Sua mãe perguntou. Você vai ficar para terminar aqui? Ou precisa ir agora? Jack assentiu. Vou ficar até terminarmos. Depois irei para o local. Tetien precisa de mim aqui. A refeição trouxe uma breve calma. O calor do arroz acalmando seus corpos cansados. Mas o silêncio de Tetien indicava seu crescente cansaço. Sua mãe notou. Não pense demais, Com. Descanse depois de comer. Você passou por tanta coisa. Jack concordou. Fique lá dentro, Tetien. Eu cuido do resto da limpeza. Tetien assentiu, dando outra mordida. Estou tão cansada. Minha cabeça está girando. De repente, sua visão escureceu e ela balançou, sua colher caindo no chão. Tetien! Jack gritou, pulando para pegá-la enquanto ela desabava, seu corpo mole em seus braços. Sua mãe gritou. O que há de errado? Ela está respirando? Ah, minha menina! Jack verificou seu pulso, o pânico aumentando. Ela está desacordada. Seu pulso está fraco. O estresse fez isso? A voz de Jack quebrou de culpa. Eu devia tê-la protegido melhor. Eu devia ter estado aqui desde o início. Sua mãe soluçou. Por favor, acorde, Tetien. Não nos deixe. Jack a aninhou, suas mãos tremendo. Precisamos levá-la para a clínica. Agora. Sua mãe assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Depressa, Jack. Ela não pode ficar assim. Enquanto a levantavam, Vang gemeu por perto, seus olhos lamentosos refletindo o medo que os dominava a todos. A fazenda silenciou, a pergunta pairando pesada no ar. Tetien acordaria dessa provação? Ou a enchente havia levado mais do que apenas sua casa? A spouse health director who had lost her husband several months before, I invited Phyllis to have lunch with me the next day, and we quickly established some common ground.
We were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As unquote, I'm used to asking people what they have learned from